De volta com o CBN Maceió para a gente conversar a partir de agora sobre a Universidade Federal de Alagoas. Há uma preocupação muito grande de pais de alunos da maior instituição de ensino superior do estado de Alagoas sobre a situação da própria universidade. Será que a universidade abre as portas em 2023? Porque ninguém faz nada sem dinheiro. Definitivamente, não dá para compreender ainda no ano de 2022 porque que a educação não vira de jeito nenhum, mas nem em terceiro plano, uma prioridade para o país, né? Isso é muito ruim. Os cortes de orçamento são sucessivos. Nós conversamos esta semana com o reitor do IFAL, do Instituto Federal. Ele está preocupado porque os pesquisadores não recebem as bolsas, vai ter que abrir outras unidades no estado, mas não teve absolutamente autorização para a contratação de absolutamente ninguém. Nós temos aí pesquisadores, nós temos os alunos, enfim, as instituições federais não pagam, por exemplo, os médicos residentes, e a gente sabe o papel que cumpre o médico residente nos hospitais universitários, os pesquisadores estão sem bolsas, enfim. Não sei se em algum momento tivemos uma situação tão difícil quanto a situação por que passa as instituições de ensino superior no país. Quem está na linha e passa a conversar conosco é o professor José Aldo Tonholo, magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas, a quem a gente agradece, viu, professor, porque a UFAL ela é essencial para o estado de Alagoas e para o Brasil. Fico imaginando aqui o que seria o estado de Alagoas sem a existência da Universidade Federal. Um bom dia, professor. Bom dia, Elias. É sempre muito bom conversar contigo, viu? Eu só preferia estar conversando mais uma vez contigo aqui para falar das coisas boas, não das ruins. Como, por exemplo, esses dias que a gente aprovou 14 cursos novos entre especialização, mestrados, doutorados, para começarem no ano que vem para a nossa população alagoana. Professor, e tudo isso, naturalmente, significa investimentos, é uma necessidade, a sociedade impõe a necessidade da criação desses novos cursos e tem uma contrapartida, a gente quer conhecimento, sem conhecimento, definitivamente a gente não vai para lugar nenhum, professor. Educação é uma forma de fazer transformação na nossa sociedade. Quem estuda transforma a sua própria vida, transforma a vida da sua família, transforma a vida da sua comunidade. E a Universidade Federal de Alagoas, ela é uma universidade federal, mas ela está aqui no estado de Alagoas para fazer a transformação necessária desse estado, para reduzir as desigualdades que a gente tem e que são muitas e ainda gritantes nesse estado. E é assim que ela está fazendo há 62 anos. Mas nos últimos tempos está muito complicado, né? Porque essa desastrosa política econômica do governo federal, né, agora, no apagar das luzes, impacta diretamente ao Ministério da Educação, todas as universidades federais, todos os institutos federais, além, né, das atividades de educação fundamental, média, que estão atreladas ao MEC. Então, o impacto está sendo muito grande, a gente está vivendo um momento absolutamente inédito, face à irresponsabilidade, né, da gestão econômica do país, e isso certamente começa a impactar cada vez com mais força na atividade fim aqui no nosso estado de Alagoas, na nossa universidade, no nosso Instituto Federal. Bem, professor, qual é o tamanho desse corte e qual é o significado dele para o cumprimento de obrigações com serviços que são essenciais para que a universidade esteja de portas abertas e em pleno vapor? Elias, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que o orçamento da universidade hoje, no ano de 2022, ele é equivalente àquele orçamento que a gente tinha em 2011, sem os ajustes de inflação. Ou seja, é absolutamente impossível, né, gerir com a mesma qualidade que a gente tinha lá atrás uma universidade desse tamanho, que hoje está em 8 municípios diferentes. Nós tivemos, fora esse orçamento que já está sendo
arrochado nesse período todo, nós tivemos um corte de orçamento no mês de junho, agora recentemente, de 7,2%, e agora, no apagar das luzes, né, desse governo, nós somos surpreendidos com um bloqueio de orçamento de mais 10,2 milhões, que é aproximadamente 15% do orçamento total da universidade de capital e de custeio, né, o orçamento discricionário, sem contar que nesse momento a gente já tem 8 milhões de reais já empenhados, ou seja, a nota promissória já assinada, e que o Ministério da Economia está dizendo o seguinte: olha, devo, não nego, vou pagar quanto puder se pagar. Ou seja, é um calote institucionalizado que o governo federal, né, assume com todos os fornecedores que têm atendido tão bem ao sistema educacional brasileiro, à Universidade Federal de Alagoas em particular, mas também às outras universidades. Nós estamos com comprometimento nesse momento, né, desde pagamento de empresas terceirizadas, comida para o restaurante universitário, bolsas de todas as naturezas. A CAPES já soltou um documento agora que em 70 anos de funcionamento nunca aconteceu isso, e pela primeira vez ela não vai conseguir honrar com os compromissos de bolsas nem daqueles estudantes que estão dependendo da bolsa lá no exterior. Né, nós temos já o resultado, provavelmente a partir de segunda-feira, do fechamento do nosso restaurante universitário, e 70% dos estudantes da nossa universidade são vulneráveis e dependem de alguma assistência estudantil. E essa assistência estudantil está comprometida também, a gente não tem condição de honrar, apesar de que a UFAL agiu exatamente dentro dos prazos e dentro da lei, né, mas nós estamos sendo prejudicados pelo descontrole econômico do governo federal, do executivo de uma forma geral. E nós estamos sendo afetados agora, o nosso funcionamento está comprometido. Bem, professor, nós temos a situação dos residentes em medicina no país inteiro. Isso tudo tem um impacto social que é inimaginável, professor. Elias, o Hospital Universitário da UFAL é o hospital de alta complexidade, né, o maior hospital do estado de alta complexidade, e atende 100% pacientes do SUS. Só para lembrar aqui para você que 90% da população alagoana depende do SUS, e toda vez que o estado de saúde complica, o hospital de referência é o hospital universitário. É um hospital para atender ao SUS, para atender ao povo alagoano. E ele faz esse serviço assistencial como parte das suas necessidades de formar gente boa. E para isso a gente tem médicos, tem professores, né, tem os profissionais de todas as áreas, além dos residentes, que são um componente fundamental da força de trabalho do nosso hospital universitário. Não só os médicos, como nós temos os residentes do multiprofissional, que tem enfermeiros, que tem nutricionista, que tem psicólogas, né, entre outras, pessoal de serviço social, entre outras áreas. E esses residentes, que são a grande força de trabalho do dia a dia do atendimento assistencial do hospital universitário, não vão receber essas bolsas de maneira inédita, de acordo com a declaração, a comunicação que a gente recebeu na segunda-feira do MEC. É um imbróglio que nunca aconteceu e que nos coloca em situação de absoluta fragilidade. E o hospital universitário corre o risco, além dos custos de orçamento que ele teve, corre o risco de perder temporariamente essas pessoas que são fundamentais para garantir a assistência nessas áreas estratégicas nos casos de alta complexidade. Bem, dá para terminar o ano, professor, com as contas em dia ainda ou no negativo? Algumas universidades já estão falando nisso. Não, impossível. O nosso orçamento desse ano, sem contar os cortes, já seria rolado em 2 meses para o ano que vem. Com esses cortes, a gente começa o ano que vem, né, com pelo menos 4 meses desse ano não honrados. Ou seja, nós começamos no ano de 2023, devendo 4 meses do ano de 2022, com o risco de algumas atividades paradas, por não estar honrando as contas, mas com um orçamento que está inicialmente previsto para ser em 2023, 12% menor do que o que está sendo esse ano. Ou seja, é absolutamente inviável. Então, Elias, nós estamos entre a cruz e a espada.
ou se toma vergonha na cara e enxerga que a educação média, fundamental, a superior, elas são prioritárias para o Brasil, ou as universidades não têm condição de funcionamento. Eu prefiro entender que com esse novo governo mudam, né, os ânimos e a gente passa a ter luz no fundo do túnel. E o primeiro indicativo disso foi o chamado que os reitores, através da nossa associação Andifes, receberam para fazer parte da equipe de transição. E tudo isso está sendo, inclusive, nessa semana, tratado lá em Brasília com a nossa liderança, né, no sentido de intermediar uma recomposição orçamentária que permita que a gente tenha uma vida acadêmica e assistencial no ano de 2023 compatível com as demandas da nossa universidade e do povo alagoano e do povo brasileiro. E eu estou muito feliz com essa mudança de ótica, né, em que o governo passa, ou o governo que vem pela frente passa a enxergar a universidade de uma forma diferente, e estou muito confiante na nossa capacidade de trabalho da universidade, com o seu quadro técnico que é fantástico, com o seu quadro de docentes, que quer ver essa universidade funcionando bem para o estado de Alagoas. Então nós temos hoje técnicos, docentes, terceirizados, estudantes extremamente comprometidos, porque sabem que a universidade é o maior vetor de desenvolvimento e está fazendo diferença no estado de Alagoas hoje. É isso que as pessoas precisam compreender, professor José Aldo Tonholo. A universidade não pode ser, no imaginário popular, uma sala de aula com professor e aluno. É muito além disso. É conhecimento que chega no campo, que chega na indústria, que chega para as pessoas. É a extensão, é o hospital universitário e tudo mais que a extensão propicia, materializando conhecimentos que são produzidos nessa sala de aula, que está no imaginário de muita gente como se fosse a síntese da própria Universidade Federal. É muito amplo e isso modifica a forma como as pessoas pensam, e modificando a forma como pensa, modifica também a forma de agir. E isso significa andar para frente, professor. Não dá para entender porque as nossas bancadas no Senado, na Câmara, na Assembleia Legislativa, as bancadas dos municípios, inclusive aqueles municípios onde a UFAL ainda não está fisicamente, porque ela é de todos os municípios alagoanos e eles precisam enfrentar isso com uma firmeza muito maior do que for em qualquer época, porque o significado um pouco mais adiante vai ser uma dívida que algumas gerações terão que bancar, terão que pagar, professor. Exatamente isso, Elias. Nós estamos hoje fisicamente em 8 municípios, nós estamos em 16 municípios com a educação à distância, mas nós temos estudantes dos 102 municípios alagoanos. Sem contar alguns programas, me permita citar aí, Elias, um programa fantástico que nós estamos realizando lá no Campus do Sertão agora, com todas as prefeituras do Sertão, formando professores dos municípios que estão dando aquilo que não tem, eles estão dando qualificação para os nossos filhos, quando eles próprios não estão qualificados, não são docentes, não são licenciados, e nós estamos dando formação, qualificação para esses professores. Eu tenho que falar do trabalho, por exemplo, fantástico que está sendo desenvolvido aqui pela Fundepes, que é a fundação da UFAL, de onde estou falando nesse momento aqui com a diretoria, que tem todo um trabalho de parceria com o governo do estado, né, por exemplo, no programa do MIPAS, da irrigação, lá naquela região do Canal do Sertão, né, ou o trabalho que está sendo feito agora com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça de Alagoas, o trabalho que foi feito no recálculo da nota fiscal que permitiu um aumento substancial de arrecadação do governo do estado de Alagoas, que foi realizado pela nossa universidade. Então são muitas ações que a nossa universidade está fazendo com a Fundepes, com o hospital universitário, e que estão fazendo diferença pro alagoano. Então a nossa universidade é muito mais do que uma sala de aula. Ela é uma convivência de melhoria de estado, de condição de vida, de qualidade de vida do nosso alagoano, e a gente não pode abrir mão disso.
Bem, professor Tonholo, a situação aqui, estou recebendo mensagens aqui falando sobre o restaurante universitário que poderia estar fechado. Está fechado, professor? Pois é, hoje nós não temos estoque de comida para manter o restaurante universitário aberto. Mesmo que o dinheiro da assistência estudantil chegue hoje, os processos todos de licitação foram suspensos, né, pelo governo federal e a gente não tem condição de contratualização imediata. Então, a partir de segunda-feira, os restaurantes universitários da UFAL vão estar fechados e a gente só vai atender a demanda da moradia estudantil em que a gente tem residentes permanentes. Então eu preciso de economizar o estoque de comida para atender esses que não têm outra fonte de alimentação. E a normalização do funcionamento do restaurante universitário está intimamente relacionada com a liberação dos recursos que já estão empenhados e que o governo federal está fugindo à responsabilidade de honrar. Eu espero que a gente consiga, tenho muita esperança, né, estou conjugando o verbo esperançar, né, com muita força nos últimos dias, em que a gente consiga ter a retomada da assistência estudantil, do restaurante universitário, das bolsas de mestrado, de residência, o pagamento dos nossos credores, a tempo de botar a nossa universidade para funcionar na plenitude no segundo semestre de 2022, que começa agora, no dia 28 de janeiro. Mas a minha expectativa é baseada, Elias, de novo, naquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa gente, viu? E isso eu posso me orgulhar de ter um time na Universidade Federal de Alagoas extremamente dedicado, que doa sua alma pelo estado de Alagoas, com muita alegria. Professor, estudar com fome definitivamente é uma economia de guerra, né? A gente observava muito isso nos anos iniciais da educação aqui no estado de Alagoas, em face da fome que campeava aqui no estado. E agora a gente observa isso no Centro de Excelência do Ensino, do Saber, que é a Universidade Federal de Alagoas. Gente, e se isso não incomoda a todos, eu não sei mais o que pode incomodar. Imaginou seu filho com fome para estudar? Já imaginou todos que compõem a comunidade universitária estudar sem segurança, porque não tem como pagar, e essas famílias dos profissionais da segurança que precisam do dinheiro para sobreviver, as próprias empresas que compõem e empregam essas pessoas, isso é sistêmico, professor, e demonstra uma falta de planejamento do Ministério da Educação muito grande, mas mais do que isso, uma falta de compromisso e de respeito para com a sociedade, professor. Elias, eu diria que beira a irresponsabilidade, porque nós temos um orçamento anual da nossa Universidade Federal de Alagoas, mesmo que achatado, que é estabelecido pela lei orçamentária, a LOA, que passou pelo Congresso Nacional, foi aprovada. Não foi a Universidade Federal de Alagoas, não foi o Instituto Federal de Alagoas, nem nenhum outro dos órgãos do Executivo que estourou as suas contas. Né? Eu não quero fazer ilação ao uso eleitoreiro, né, do orçamento geral da universidade, mas nós estamos pagando uma conta agora que não foi a gente que gerou. E o Executivo está tendo que respeitar o teto orçamentário porque alguém gastou mais do que deveria ter gasto. E a conta está sobrando para a gente. Quando a conta vem para a gente, fica muito claro que a política atual não prevê nenhuma prioridade para a educação ou para a saúde. Então são itens que extrapolam a nossa capacidade interna da nossa universidade ou lá do professor Carlos Guedes no Instituto Federal, e é uma situação de política, de sociedade que a gente tem que discutir com mais seriedade. Daí, né, já passadas as eleições, a importância de escolher muito bem quem a gente vota, quem nos representa, né, e o que isso impacta na nossa sociedade, na nossa qualidade de vida. É um momento de reflexão muito sério, né, do que está acontecendo para que não aconteça de novo, mas eu estou convicto que a gente vai superar essas adversidades como tantas outras crises que nós já tivemos, e a universidade vai continuar assim dando a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso estado. Muito bem, professor José Aldo Tonholo, eu quero encerrar aqui com uma
excelente notícia. A UFAL está ofertando 462 vagas para cursos de pós em gestão educacional e educação especial. Então, entre no site da Universidade Federal de Alagoas, ufal.br, e seja um desses participantes, um curso com muita excelência, com muita qualidade. Professor Joséaldo Tonholo, muito obrigado. Um excelente dia para o senhor. Gratuito, viu, Elias? Gratuita para o povo alagoano. Gratuito, né, professor? Olha só, gente. Gratuito. Conhecimento. De graça. Vai transformar você e você vai transformar o resto. Muito obrigado, professor. Abraço, Elias. Obrigado pela parceria de sempre da CBN, de levar essa elucidação, né, do que está acontecendo para o nosso povo alagoano. Professor Joséaldo Tonholo é reitor da Universidade Federal de Alagoas.